Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais uma live e hoje eu vou falar como é que você, mulher, pode se tornar mais sexy e mais gostosa na cama. Então, vambora, hoje não, ontem foi o segundo episódio da semana do tararam, tararam, em todas as relações. Eu agora realmente não vou mais falar, vou tentar evitar ao máximo, porque terça-feira passada eu tive que fazer do TikTok, que também caiu a live, então hoje tô eu aqui. Cadê? Aí deixa eu fixar o meu comentário, pronto. Como você pode se tornar uma mulher completa, sexy, gostosa na cama? Então, vamos lá. Se você não me conhece, meu nome é Suelen Cernadas, eu sou psicóloga, sexóloga e eu ajudo mulheres a chegar lá, mesmo que nunca tenha chegado antes, tá? Eu vou falar baixo porque, na verdade, eu tô na casa de uns amigos aqui na região dos Lagos, então já tem criança dormindo, então eu vou falar mais baixo. Mas então, vamos lá. O que quer dizer uma mulher completa, né? Quando alguém chega no consultório, né, ou até mesmo alguma aluna que chega faltando alguma coisa, é porque normalmente ela não se sente inteira ali. É como se tivesse faltando alguma coisa. E aí o que isso acaba atrapalhando e o que isso acaba impedindo ela de chegar lá? Por exemplo, uma baixa autoestima. Quando eu vejo uma mulher que ela percebe que está faltando alguma coisa, eu vejo o quanto que isso está ligado à baixa autoestima, o quanto que isso está ligado a um baixo autoconhecimento e o quanto que isso atrapalha a sua sexualidade. Porque não sei se você sabe, quanto mais a gente conhece do nosso corpo, quanto mais a gente entende, né? E eu tô falando de um todo, eu falo muito aqui, claro, de sexualidade porque é a minha especialidade, mas é para você olhar nisso como um todo. E aí, você é daquelas que você acaba não se cuidando, se deixando de lado, não se priorizando, achando que isso não precisa ser valorizado? Isso é muito ruim, porque o quanto que isso acaba afetando a sua sexualidade, a sua vida sexual e a sua chegada lá, né? Então, autoconhecimento, autoestima, você entender mais sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade, né? Tudo isso vai te ajudar. Por quê? Porque você vai acabar tendo recursos e são esses recursos que vai fazer com que você apimente a sua relação, que vai fazer com que você consiga trazer novidades para o seu sexo, que faz com que você se sinta bem, se toque e se descubra, poxa, isso é bom, isso não é bom, assim é gostoso, assim não é. E que você possa ter essa intimidade aí entre vocês dois. Então, eu até falo que são os pilares, né, do meu método Prazer a Dois, que é você se conhecer, você entender mais sobre a sua sexualidade para você poder apimentar a relação. Você entende que, eu não sei se você consegue perceber que uma coisa leva a outra, sabe? Não adianta a gente querer apimentar a relação se a gente não conhece o nosso corpo. E não adianta a gente não conhecer o nosso corpo e querer fazer alguma coisa diferente. Tudo está ligado. Então, a base é o autoconhecimento. Você tendo autoconhecimento, você aumenta a sua autoestima, você se cuida mais e aí, consequentemente, você o quê? Conhece mais sobre a sua sexualidade, sobre o seu corpo, o que te dá prazer, o que não te dá, o que é bom, o que não é, o que você gosta, o que você não gosta. E você acaba falando mais sobre isso, né? E depois, para você ter esses dois, quando você se conhece, quando você tá com a sua sexualidade bem, leve, tudo, o que acontece? Você consegue apimentar a relação. Fala mais alto. Pode falar, ninguém pode vir. Tá. Pode falar. Posso? Tá bom. É que eu tô falando baixo aqui porque eu botei o fone justamente para não atrapalhar as crianças que já estão dormindo. Mas vocês estavam me ouvindo bem? Porque para mim... Oi, gatona, nós mulheres, para ser completa na cama, gostosa por nosso esposo, é vestir uma calcinha fio dental, sexy, ser boa de cama, colocar fogo no parquinho. Pois é, olha como é que isso faz diferença. Ela tá dizendo que para ser completa e se sentir gostosa,
o quanto que ela, quando bota uma calcinha e aí o marido dela sente tesão por ela, fica louco por ela, isso é muito bom para ela, porque ela sabe que ela gosta, ela sabe o que ela quer fazer, por exemplo, colocar fogo, né, no parquinho, que é um termo que a gente acaba usando, e o quanto que isso fica muito prazeroso para os dois, e o quanto que esse prazer nos dois faz com que cada um chegue lá de uma forma, né? E que isso, entenda que o estímulo para você chegar lá, quando eu falo chegar lá, é exatamente eu vou falar baixo porque eu quero manter aqui a minha rede conectada. Então, para você chegar lá, é muito importante você se sentir sexy. E o que é se sentir sexy? É você chegar e você se olhar no espelho e se sentir bem. Não é aquela pessoa... Você olha no espelho e você fica, caramba, olha como eu tô bonita, como eu tô sexy. Ou você é daquela, nossa, Deus me livre, isso aqui tá ruim, o peito tá caído, que não sei o que. Ou você só fica falando das coisas ruins. Lembra que no episódio 2 eu falei sobre isso? Do quanto que você acaba falando mais das coisas boas ou você acaba se desvalorizando. Na verdade foi no episódio 1. E aí, o que você acaba fazendo? Porque isso faz toda a diferença. Caramba, quando eu me vejo bem, quando eu falo palavras positivas minhas, características positivas minhas, isso vai elevando o meu nível de realmente identidade, de saber quem eu sou. E o quanto que isso acaba te ajudando a você chegar lá. Então, sim, colocar uma calcinha fio dental é algo que te ajuda. Você se olhar no espelho e se sentir bem com o que você tá vendo, com o que você tem feito, isso também acaba fazendo diferença. E aí, por exemplo, se você hoje não está satisfeita com alguma parte do seu corpo, será que existe alguma coisa que você possa fazer para melhorar? Será que de repente é fazer uma dieta? Será que de repente é entrar numa musculação? Será que de repente é dormir melhor? Será que de repente é fazer uma cirurgia plástica? Será que de repente é fazer as suas unhas ou cortar o cabelo? Não sei. São detalhes que num todo faz uma diferença absurda. Então comece a cuidar da sua autoestima para você poder sim fazer mais sexo. Para você sim poder ter mais tesão. Para você sim poder perceber o quanto que isso agrega para você e para sua vida sexual, sabe? Então, entenda isso. Quando você finge orgasmo, quando você não sabe se tocar e não sabe o que é bom, o que não é, tudo isso te afasta do seu objetivo, que é ter mais prazer na vida como um todo, que é conseguir chegar lá, que é poder, por exemplo, se sentir sexy para o marido, dar tesão para ele. Isso tudo faz diferença. Então, lá no primeiro episódio, quando a gente percebeu, quando eu mostrei os erros que depois eu lendo lá nos comentários, eu nem consegui responder todos ainda, mas quando eu vi lá, caramba, eu cometia isso, caraca, eu me dei conta disso, o quanto que isso te afasta. E aí, quando você vai olhar, caramba, é verdade, eu tenho dificuldade de chegar lá, eu raramente consigo chegar, eu não tô bem comigo, eu não tô satisfeita com as coisas. E aí, o que acontece? Se você não tá bem com você, se você não tá satisfeita com qualquer coisa sua, tanto emocional quanto física, a probabilidade do outro querer fazer isso é muito, muito, muito pequena. Querer fazer isso no sentido de te validar também. Então você precisa se validar, você precisa ser a pessoa mais importante, sabe? O quanto que isso ajuda você a poder chegar lá. Deixa eu tentar ver se eu consigo abrir aqui o meu negócio. Tem mais, eu nem sei se tem alguma outra pergunta aqui. Quando eu estou em casa sozinha, eu uso e visto calcinha fio dental e fico de frente pro espelho me admirando. Olha aí, gente,
Cara, adorei o seu depoimento, porque é exatamente isso. Você vê, ela faz exatamente o que eu acabei de falar que é pra fazer. Sabe, você se olhar no espelho, você se sentir bem, você se sentir gostosa. E o que é sentir gostosa? É exatamente isso, é você num banho, você poder se tocar, você poder se permitir, você poder se descobrir. É você colocando uma calcinha, um sutiã, sexy, não é aquela calcinha da vovó, aquele pijama horroroso, sabe? Daquele tecido que eu não sei nem que tecido é aquele, mas que é a coisa mais horrorosa que tem na face da terra. Eu já postei uma vez uma foto aqui. Eu fui visitar minha mãe e aí eu passei numa lojinha que eu vi aquele pijama, eu falei, meu Deus do céu, é a coisa mais horrorosa. Então, o quanto que isso realmente acaba te afetando. Então, isso é ser uma mulher gostosa. É você se achar gostosa em primeiro lugar. É você chegar e ver o que você tem de bom, o que você tem para oferecer, sabe? E sim, isso faz diferença, porque, não sei se você sabe, quando você tá bem com você, quando você tá bem com a sua autoestima, você consegue dar tesão para qualquer homem. E eu já falei isso no meu episódio 2, eu vou repetir aqui. Quando eu falo isso, não é para você ficar se insinuando para ninguém, não. Porque esse não é o objetivo. É para você se insinuar para ele, para quem realmente você quer. Você tem esse poder. Esse poder tá aí dentro de você. Às vezes ele pode estar dormindo, ele pode estar apagado, você pode nunca ter descoberto ele. Mas sim, toda mulher tem esse poder aí dentro e que muitas das vezes acaba não usando, acaba achando que isso não é pra ela. Quantas mulheres eu já atendi? Isso não é pra mim não. E não, é assim mesmo. Ó, casamento é assim mesmo. Quem já ouviu isso? Depois de um tempo espaça, depois de um tempo não tem mais. Ou então, no início é tudo muito bom, depois... Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Me sinto horrível, minhas estrias. Eu vou te falar, lindona, deixa eu te explicar uma coisa. Eu também tenho. E quando eu era jovem, elas me incomodavam muito, muito. Eu tentei fazer tratamento, não conseguia. E isso me destruía, porque eu me achava horrorosa. Eu continuo tendo, eu não fiz nenhum tratamento para assumir. Mas hoje, sabe o que eu falo? Eu olho para elas, estão aqui elas. E aí eu olho e falo assim, caramba, né? Meu corpo não é perfeito e tudo, mas faz parte de mim, faz parte da minha história. E eu reconheço e eu amo cada parte do meu corpo. Mesmo, de repente, eu não estando satisfeita. Estria, eu nem sei se tem tratamento. Deve ter hoje em dia, né? Com relação à estética. Eu nunca mais procurei. Porque quando eu era muito nova, eu comecei a ter estria muito adolescente ainda. E isso me incomodou muito. E eu fiquei muitos anos, até casada já com o Fábio, me incomodando com as minhas estrias. Hoje eu uso shortinho, hoje eu uso biquíni fio dental e tá tudo certo, eu não tô nem aí. Isso pra mim não me importa mais. Isso não é algo que mexe com a minha cabeça a ponto de eu me apagar, de eu me tampar, sabe? Não, isso não faz mais diferença. Então, o que eu quero que você fale, por exemplo, né, assim, pra você... Veja o que você tem de bom, veja quais são as suas características positivas, ao invés de ficar olhando só pro ruim, para as suas estrias, para a sua celulite, para a sua gordura, para o seu peito caído. Eu tenho tudo isso, mas hoje eu tô super satisfeita com o meu corpo, mesmo com tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Hoje eu olho pro que eu tenho de bom. É claro que tem coisas que eu posso melhorar, claro, e eu vou fazer para melhorar. Por exemplo, eu cortei o cabelo. E por que eu cortei o cabelo? Porque eu cheguei, fiz aniversário agora, 40 anos, eu falei, caraca, pesou. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou cortar o cabelo curto que eu vou me sentir mais novinha. Pronto, consegui. Cortei o cabelo e quando eu cortei o cabelo eu fiquei mais jovem. Eu me senti mais jovem. Entendeu? As pessoas falaram? Sim, as pessoas falaram. Mas eu me senti mais jovem. Então, eu fiz por mim. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Fazer pequenos gestos por você. Cadê? A autoestima tem que estar lá em cima. Sim, a autoestima tem que estar lá em cima. E é por isso
que é uma das bases do meu método Prazer a Dois, porque é a partir da autoestima que você vai... É quase que você abre a porteira, sabe? Você abre a porteira para um monte de coisa que vai vir em seguida disso. Então, sim, a autoestima faz muita diferença quando ela tá alta. E a autoestima é esse cuidado que você tem com você, né? Esse carisma que você tem com você. Então, eu até falei na semana passada, numa live sobre isso. Depois, se você quiser, dá uma olhadinha lá. Como a autoestima pode fazer você chegar lá. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Então, é isso aí, olha aqui, ó. Ela marcou a pessoa, fica assim, não. Faz igual a eu. É isso, coloca uma calcinha e uma lingerie e se olha no espelho, dança pra você. Bota uma música e começa a dançar. Olha eu aqui já dando uma dica de um exercício que você pode fazer aí depois. Sabe um momento seu? Um momento seu você vai, bota uma música. Eu faço isso direto. Começa a dançar. Aí você pode dançar de frente pro espelho, você pode dançar de calcinha e sutiã. Por exemplo, eu sempre gosto de... Pra quem tem uma dificuldade muito grande de se olhar no espelho, calma, começa só a dançar. Dança de roupa. Aí depois você vai dançar de calcinha e sutiã. E aí depois você vai dançar de calcinha e sutiã de frente pro espelho. Aí o último passo é dançar pelada de frente pro espelho. Aí é maravilha, entendeu? Porque você vai olhando pra você e você vai vendo as coisas boas. Então, eu sugiro fazer essa etapa, tá? Eu te falo que faz muita diferença quando você começa... Ai, desculpa. Quando você começa a se olhar, a se sentir mais sexy. Porque se sentir sexy é isso. É você ir avançando as etapas, entendeu? Então, faz diferença, tá? Lembra que a base para você conseguir chegar lá é sim estar com a sua autoestima elevada. É sim cuidar de você. Cortando o cabelo, fazendo unhas, fazendo massagem, fazendo musculação, fazendo dieta, fazendo atividade física. De repente fazendo algum ajuste no corpo. Não sei, é você que precisa saber o que mais te incomoda. Você vê, ela ali falou a respeito da estria. Caramba, de repente a estria é algo que incomoda muito. Eu uma vez já usei um spray, não sei o nome, é tipo spray de cabelo, ou aquele spray de unha. Spray, não, assim, foi maneiro, né, naquele dia e tudo, eu fiquei meio brilhosa e tudo, mas depois eu entendi que não era isso. Mas de repente para você pode funcionar. Se você percebe que isso é algo que te atrapalha muito, bota alguma coisa para você cobrir, sabe? Para você se sentir melhor. Então, o seu cabelo, faz uma massagem. Gente, fazer massagem em casa é muito tranquilo de fazer. Bota um creme, você pode... Sabe o que eu já fiz quando eu não tinha touca de massagem? Saco plástico. Botava um saco plástico, botava uma touca de cabelo normal e fazia ali 10 minutinhos e tudo. Isso, ajudava pra caramba. Oi, gatona, fazer uma simulação em cima. Nós mulheres, eu já tenho uma prática... E pra mulher que não tem? Pois então, pra mulher que não tem, é amanhã que vai ser? Amanhã de manhã vai ao ar o episódio 3. Aí eu não vou contar, não vou dar spoiler. Amanhã, no episódio 3, vai ter um exercício muito bom que eu te convido a você assistir e colocar em prática o que eu vou falar amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã. Então, ou seja, daqui a muito pouco tempo vai ao ar o episódio 3 da série Como ter em todas as relações. Então, é a semana em todas as relações. Então, vai lá, assiste o episódio 3 e lembrando que amanhã vai ao ar o episódio 3 e domingo todos os 3 episódios saem do ar. Domingo, 11h59, né? Tipo, meia-noite, a gente tira do ar, tá bom? E amanhã você vai entender um pouco mais sobre o que é o método Prazer a Dois, o que é a mentoria, o que é isso. Mas vai ter um exercício, né? E aí eu tô falando aqui para simular alguma coisa.
faz isso, assiste amanhã. E depois me conta lá nos comentários, porque eu quero saber. Eu tô respondendo todo mundo. Eu posso estar demorando para responder, mas eu tô respondendo todo mundo, porque eu sei que isso é muito importante, né? Você se sente querida. Imagina, poxa, você faz uma pergunta e você fica no vácuo. Pô, é muito ruim quando isso acontece. Então, meu objetivo aqui é justamente poder te ajudar e no seu método, né? No seu passo a passo, fazer toda a metodologia que eu venho ensinando, porque sim, para você conseguir, tem uma forma, né, de se conseguir. Não é uma coisa ao Deus dará. Não, tem lá. E uma das coisas que eu falei são esses 3 passos que eu falei aqui. E os erros que eu também acabei falando, né? Que é você fingir, é você não dizer as coisas para ele, é você não se conhecer, é você ter vergonha do seu corpo, vergonha de pedir alguma coisa, vergonha de querer fazer alguma coisa. Tudo isso te afasta, tudo isso te impede de chegar lá. Então, começa realmente a prestar atenção no que está faltando aí, no que você precisa ajustar, sabe? E entenda que as 3 bases que eu falei, autoestima, sexualidade feminina, a sua sexualidade, e você poder apimentar mais a sua relação, sabe? Então isso é muito, muito, muito importante. O quanto que isso faz diferença pro seu crescimento sexual, né? Não sei se existe assim. Existe crescimento sexual, claro que existe. É que eu nunca falei aqui, mas é óbvio que existe. E quanto que isso realmente te ajuda a você, de verdade, subir de nível sexual. Eu te digo que sim. Quanto mais você se conhece, quanto mais você fala o que você quer, quanto mais você faz o que você quer, você pode ter certeza que faz diferença, sim, e te leva para um patamar, outro nível. Então, sim. Olha, quem tá aqui, meu professor lindo e maravilhoso, eu sempre falo que ele que transformou meu corpo, né? Porque até então eu nunca tive esse corpo tão definido como eu tenho hoje. E aí ele sempre fala pra mim, não, mas é você. Tá, concordo, mas o quanto que... Aí a primeira vez que ele falou isso, ele falou, não, mas eu não fiz nada, quem fez foi você. Cara, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, gente, é verdade. Porque fui eu que... malhava igual uma louca, pegava peso. Não pegava. Vai fazer 1 ano, em fevereiro, que eu comecei a fazer musculação. Gente, meu corpo se transformou. Meu corpo realmente melhorou muito. E, consequentemente, a minha autoestima melhorou muito também com isso. Porque eu hoje me sinto ainda mais sexy. Eu já me sentia. Mas hoje eu olho no espelho e eu me sinto ainda mais sexy. Mas as celulites, a estria, o peito caído continua aqui, firme e forte. Mas não tem problema, porque eu vou sempre subindo de patamar, eu vou sempre percebendo a importância de estar cuidando de cada detalhe, sabe? O quanto que isso faz diferença para minha sexualidade, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento sexual. Então, sim, isso se faz você se tornar mais sexy. E aí deixa eu ver aqui. E isso realmente acaba, por exemplo, o que vale mais? Ser gostosa ou ficar gostosa? E aí, me diz, eu vou responder, mas me diz o que você acha. Você acha melhor você ser gostosa ou se sentir gostosa? Oi, gatona, daqui a pouco eu vou colocar fogo no parquinho. É isso aí. Você coloca fogo no parquinho quase todo dia, gente. Incrível. Queria ter essa energia, essa disposição que ela tem. Eu hoje coloco até mais do que eu colocava, mas ainda assim, ela vira e mexe e me fala quando ela coloca, o que ela vai usar, o que ela não vai usar. Mas então, eu percebo que você ser gostosa ou você se sentir gostosa, para mim não faz diferença, mas aí sou eu, tá? E por que eu acredito que não faça diferença você ser gostosa ou você se sentir gostosa? Porque de ambos você tá jogando informação pro seu cérebro de que você é sexy, você é gostosa, você é atraente, sabe? Então, quando você verbaliza tudo isso pra você,
você acaba entendendo. Então, deixa eu te explicar uma coisa. O seu cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quanto mais você falar, quanto mais você visualizar coisas boas, positivas, né? Coisas atraentes, tudo isso que eu falei aqui agora, mais o seu corpo e o seu cérebro vai identificar isso como verdade, e isso vai se tornar uma verdade, entendeu? É que nem quando eu falo, por exemplo, se eu chegar e falar agora, não pensa na maçã vermelha, você vai pensar na maçã vermelha, não tem como você não pensar, entendeu? Então, sim. Ai, vai acabar a bateria? Não acabou não. Eu achei que o meu computador, eu não consegui gravar, fazer do YouTube hoje. Eu tava jantando, gente. Eu fui jantar fora. E aí quando eu cheguei muito tarde pra live, então não deu tempo de botar no YouTube. Então, o quanto que ter vergonha na cama te impede de você chegar lá. Imagina, você sabe que tem uma parte do seu corpo que você gosta, mas você não usa, porque você tem vergonha do que ele vai pensar, do que ele vai achar, mas será que eu posso fazer isso? Será que, não sei... Cara, ter vergonha do seu corpo, você ter vergonha do seu corpo, é algo que, nossa, atrapalha muito, muito, muito. Então, elimina essa vergonha, elimina esse erro da sua vida, sabe? Não deixa isso dominar e tomar conta da sua vida como um todo. Vai em busca do que você quer, vai em busca do seu tesão, vai em busca do seu orgasmo. Isso tem a ver com autoestima sexual. Se sentir gostosa é bom para a mulher e para o homem, com certeza. Eu tenho uma aula que eu falo sobre autoestima sexual, sabe? E é importantíssimo você ter uma autoestima sexual, porque senão você se perde, tá? Então, assim, perder a vergonha faz toda a diferença, né? Então, assim, o quanto que você se dar conta disso, o quanto que você ter esse processo, por exemplo, se você se deu conta no episódio 1 dos erros que você estava cometendo e que estavam te atrapalhando de chegar lá, você viu no episódio 2 que fazendo aqueles 3 pilares lá que eu falei, você vai conseguir chegar lá. Então, é uma coisa que leva a outra, sabe? Então, presta muita atenção nisso, cuida muito disso. Boa noite, sou casada há 15 anos, não consigo gozar com ele, mas eu converso com outro homem e sinto prazer e um calor. Vamos lá. O que pode ter acontecido no seu casamento foi que o seu casamento caiu na rotina ruim, você de repente perdeu o tesão por ele, porque... Aí podem ser várias coisas, tá? Vou dar aqui alguns exemplos do que eu já ouvi em consultório. De repente a comunicação entre vocês é péssima, e aí você fala uma coisa, ele entende outra, ou de repente é só na base de grito, e isso acaba gerando muito estresse, aí você acaba se afastando, você de repente não valoriza mais ele não valoriza mais você, não tem mais elogios, o sexo é morno, o sexo é frio, e aí de repente você escuta um outro homem dizer que você é linda, que você é gostosa, que você é sensual, que o seu papo é maravilhoso. E aí você, caramba, olha, ele tá falando tudo isso de mim. E aí o que acontece? O seu corpo demonstra tudo isso que você acredita que você seja, e ele devolve em forma de excitação. E aí eu te falo, você consegue tudo isso com seu marido. Você não precisa ter uma outra pessoa para você conseguir ter tesão e ter prazer e chegar lá. Eu te falo que você não precisa disso. Você pode voltar a ter isso com o seu marido. Agora, precisa ajustar muita coisa? Sim, precisa ajustar algumas arestas, sim. Então, muito cuidado com o que você vai abrir mão de uma coisa ou outra, porque isso acaba afetando muito. E sim, é super normal isso acontecer, tá? Normal não, comum, tá? Não é normal, é comum acontecer
de perder o interesse, né? Tipo a coisa do casamento fica chato, fica sem graça, fica na mesmice, fica sem criatividade. Por isso que eu falei lá da importância de ter autoestima, se conhecer, poder desenvolver mais sobre a sua sexualidade para você apimentar a sua relação. E você pode sim apimentar a sua relação com o seu marido, sem precisar de outros homens. Entendeu? Eu te convido a fazer uma coisa. Imagina, quando você estiver com o seu marido, imagina coisas picantes com ele. Imagina, de repente, umas brincadeiras diferentes com ele. Começa a se excitar mais com ele, sabe? Isso vai te ajudar muito, muito, muito. Tá? E assim, coloca muito amor no que eu tô falando, muito carinho no que eu tô falando, porque eu tô falando pro seu bem, porque eu já vi muitos casais buscarem em outros corpos, o que na verdade, lá no primeiro relacionamento, se tivesse ajustado, teria conseguido. Entendeu? Então, às vezes a gente fica numa coisa assim, o fulano é isso, o fulano é assim, é chato, é cri-cri, é devagar no sexo, nunca me valoriza, blá, 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 blá. Pum, se separa. Aí o outro lá, o fulaninho, que fica falando coisa boa no ouvido, aí tu fica toda, molhadinha, excitada, não sei o que delícia, blá, blá, blá. O que acontece? Aí entra no relacionamento, beleza. No início é maravilhoso, é mágico. Depois, se não tiver as mesmas coisas que você teve no seu primeiro, vão ter outras. E aí, quantos eu já atendi que falou: nossa, se eu soubesse eu não teria me separado do meu primeiro casamento, porque hoje eu vejo que são sempre as mesmas coisas. E eu era, assim, até que teve uma que eu lembro que ela falou: eu era tão feliz e não sabia, isso me marcou muito. Mas tem muitos que falam assim: caraca, e eu fiquei na infantilidade e resolvi cortar o mal pela raiz, entendeu? Então, o quanto que isso realmente atrapalha e afasta você da sua sexualidade também, tá? Muito obrigada pela atenção, Deus abençoe sempre você, e Deus também te abençoe bastante, e que você possa colocar em prática aí, que você possa de repente conversar com ele, dizer que as coisas não estão boas mesmo. Olha, nosso casamento tá muito ruim, cara, vamos fazer alguma coisa pra melhorar. Cara, eu tô sem tesão, eu tô sem vontade, não tá bom pra mim. O que a gente pode fazer pra melhorar? O que você tá disposto? Olha, eu tô disposta a fazer isso, conversar, poder ter essa conexão e essa intimidade na sua relação, pra vocês poderem fazer diferente. Tem que se reinventar sempre, surpreender e ser surpreendido. É exatamente isso que eu falo. É surpreender e ser surpreendido. Gente, eu viro e mexe, surpreendo. Eu, na verdade, admito que eu surpreendo mais o meu marido do que ele a mim. Eu lido com isso aqui todos os dias. Então, tem coisas que, de repente, eu tô estudando, eu quero colocar em prática alguma ideia que me veio aqui. Gente, o meu bloco de notas aqui fica com um monte de coisa, porque eu vou tendo ideia, ou eu vou salvando, e depois eu vou colocando em prática. E quando ele vem e traz uma novidade, eu também adoro, sabe? E a gente vai trocando. Isso pra mim virou uma chave no nosso casamento muito grande, da gente inovar sempre. E o nosso casamento era aquele casamento que um monte de gente devia achar que o nosso casamento era maravilhoso, perfeito e tudo. Mas eu digo que o nosso casamento, antes da nossa crise, era morno. O sexo era bom. Mas, comparado a hoje, eu te digo que não era. Entendeu? Mas assim, brincadeiras à parte, era bom. Mas é porque hoje é tão melhor. E o que aconteceu? A gente foi conversando, a gente foi dizendo o que é bom, o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto. Ele foi dizendo o que ele gosta, o que ele não gosta. A gente foi ajustando. E hoje é incrivelmente melhor na qualidade e na quantidade. E olha que a gente tá mais velho. Entendeu? Mas sim, ser surpreendido. É exatamente isso. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Minha esposa está aqui do meu lado e lembrou de uma coisa. Uma vez comprei uma lâmpada pequena na cor vermelha e coloquei no abajur. Pronto, a noite foi maravilhosa. Olha, é isso. É um detalhe que faz diferença.
Às vezes é uma lingerie que você coloca diferente, é uma luz que você bota diferente, é uma música que você bota diferente, é um ambiente que você vai diferente. Faz diferença, faz diferença. Então eu te convido a você sempre fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Porque é isso que vai te deixar mais sexy, é isso que vai te deixar mais gostosa. É você com você em primeiro lugar. Claro, é muito bom o outro vir e te dar, e te elogiar, e te validar, é claro que é. Mas independente do outro, sou eu. Sou eu. Eu me olho no espelho, eu me sinto bem, eu me sinto gostosa, eu me sinto sexy, eu me sinto atraente. Eu comigo. Sabe? Então, assim, coloque mais isso em prática. Olhe mais para o espelho e verbalize para você mesma palavras, características suas positivas, virtudes suas, qualidades suas. E como eu falei, o eu sou. Fala mesmo, eu sou linda, eu sou gostosa, eu sou sexy, eu sou atraente, eu sou sensual, eu sou ótima no sexo, eu sou, sei lá, eu sou de deixar louca de tesão dele. Sabe? Vai falando coisas boas. Ai, gente, uma formiga tão grande, eu achei que era uma barata. Então, sabe, é isso. Faz isso, gente. E é isso. Foi tão maravilhoso poder estar aqui mais uma vez. Lembrando que amanhã vai ao ar o episódio 3, às 8 horas da manhã. Eu não vou falar nada porque vai ter muita coisa boa lá. Tem uma prática que vai valer a pena quando você escutar e colocar em prática. Eu quero ouvir lá no comentário. Pô, gostei, coloquei em prática, foi maravilhoso e tudo. Ali a comunidade é nossa. É pra gente trocar entre a gente. Minha esposa não acompanha na cama, pois ela só quer fazer amor uma vez por mês. Uma vez por mês, eu acho que assim, a gente precisa sempre alinhar. O que é bom pra mim? Uma vez por mês, o que é bom pro meu marido? Uma vez na... Sei lá, vamos botar isso, tá? É bom pra mim uma vez na semana. Não, uma vez no mês. Pra ele é bom uma vez na semana. Como é que a gente pode equilibrar isso? De repente, 2 vezes, começar com 2 vezes ao mês. Que aí não vai nem ele nem ela. Vai tentando equilibrar, sabe? O que não dá é pra ficar no radicalismo de não vou ceder, não vou. Porque aí é aquela história da birra. E birra não ajuda, birra não acrescenta. Então negocia. Pô, tem uma pessoa que fica bem uma vez na semana, tem a outra que é todo dia. Porra, caramba, uma vez na semana é pouco pra essa pessoa, mas todo dia também pro outro é muito. Então, sei lá, vamos botar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E vai ajustando e vai vendo como é que fica, sabe? Minha linda, sou casada há 26 anos, te confesso que há muito tempo que só vai uma vez no mês. Muito triste com isso. Então, olha, eu já vi seu rostinho aí em não sei se algumas lives ou se foi lá na semana do tararã, tararã. Mas eu te digo que o que pode estar faltando aí é você investir mais nas preliminares. Tudo que vem antes do sexo. Trocar mensagem, o famoso sexting. Você, de repente, fantasiar em alguma coisa. Você ver uns filmes mais... Eu, particularmente, assim, a história em si daquele 365 é um fiasco. Mas, assim, pra intenção que tem, que é deixar, excitar ali a parada, né, ver umas cenas mais picantes, eu acho que vale. Eu acho que é um filme que dá uma apimentada. Não chega a ser uma coisa pornográfica, entendeu? Então, eu acho que isso ajuda. Deixa eu ver o que mais que você pode fazer. Cara, massagem, essas danças, tipo você se dançar é maravilhoso, né? Você dançar pra você ou você dançar pra ele, se você quiser fazer alguma coisa diferente, sabe? Mas é inovar, fazer coisa diferente do que você tem feito uma vez por mês. Se você tá triste com isso, é porque você não tá satisfeito, é porque você quer mais. Então vá em busca do mais. Lembra dos erros. Se você não assistiu o episódio 1 e 2, assiste. Dá tempo ainda de assistir. Poxa, eles são muito curtinhos, é super tranquilo de assistir, sabe? Então, assiste lá para você poder colocar em prática, para você poder
perceber aonde você tá errando e aonde você pode melhorar, consertar, ajustar. E amanhã vai ter o episódio 3, que você justamente... Eu vou te dar um exercício, uma ferramenta para você poder ter mais prazer, se descobrir mais, tá? Então, é isso. Amanhã a gente se vê. Ele é muito antigo, só ri. Ai, não, então bota ele pra, assim, você excita mais ele, porque ele vai parar de rir e vai ficar mais excitado, tá? Acredite, faz diferença. Você é ótimo, te admiro, gratidão. Então, esse é o meu objetivo, tá? Essa live vai ficar salva e amanhã eu quero ver o comentário de vocês lá no episódio 3. E se você já assistiu 1 e 2, comenta lá pra mim, tá? Eu vou agora responder vocês lá na comunidade do episódio 1 e 2, tá bom? Beijo grande e domingo 9 horas vai ter live. Eu sei que eu já falei aqui, não era pra falar, mas eu vou falar. Já falei. Domingo vai ter live de novo, tá bom? Beijo grande, boa noite. Então amanhã, episódio 3, às 8 da manhã. Tchau, tchau.